A Tailândia é um dos principais players econômicos do Sudeste Asiático. Além de ser uma das maiores economias da região, a Tailândia também é uma fornecedora essencial de alguns dos produtos mais importantes e, ao mesmo tempo, subestimados do mundo. Ela está estrategicamente localizada ao longo das rotas comerciais mais movimentadas do mundo e se tornou um centro surpreendentemente popular para uma nova era de trabalho que vai contra a tendência da migração global. Mas o que realmente chama a atenção sobre a Tailândia é que ela ainda está crescendo. Para uma economia em desenvolvimento e industrialização, isso pode não parecer tão surpreendente, no entanto. Muitas economias no mundo têm potencial para grande sucesso, seja por recursos naturais, força de trabalho, localização geográfica ou grandes indústrias, mas ainda não alcançaram isso. A Tailândia tem sido um dos países mais politicamente instáveis do mundo no último século. O pequeno país teve em média 2 golpes militares por década. Seu governo foi deposto mais vezes por golpes do que reeleito, dificultando muito a administração econômica. O país foi uma das economias mais afetadas pela crise asiática, crise de 2008 e pandemia de Covid, mas mantém perspectiva de crescimento relativamente positiva. O que tornou a economia tailandesa tão estranhamente resiliente a esses desafios? O que impulsiona o recente crescimento? E por fim, será que os desafios atuais serão fáceis de superar? Após isso, poderemos incluir a Tailândia no ranking do Economics Explained. Para entender como a Tailândia funciona economicamente, há alguns acontecimentos históricos que valem a pena mencionar e que a tornam única em comparação com seus vizinhos, além de algumas pequenas invasões aqui e ali. O país é o único do Sudeste Asiático que evitou o domínio colonial direto e, ao servir de zona de separação entre colônias francesas e britânicas, tornou-se um centro comercial. Após a abertura do Canal de Suez, a Tailândia virou a maior exportadora de arroz da região. Tendência que persiste até hoje, apesar de parecer uma sucessão lucrativa para a liderança e o povo da Tailândia. Sua prosperidade econômica muitas vezes era separada do público por tecnocratas que gerenciavam a maior parte das transações enquanto o país continuava a se industrializar. Os benefícios internos ainda não eram uma realidade, e essa tendência persistiu por décadas. A economia atual da Tailândia começou em meados dos anos 80, após o Acordo Plaza desvalorizar o dólar em relação às moedas do Reino Unido, França, Alemanha Ocidental e Japão. Claro, a Tailândia não participou desse acordo de forma alguma, e eles nem sequer usavam nenhuma das moedas diretamente impactadas. No entanto, esse novo acordo feito entre países distantes transformou profundamente o reino. A primeira fase foi iniciada quando a Tailândia reajustou sua moeda, o baht, para 25 por dólar americano em 1984. O objetivo do Acordo Plaza era desvalorizar o dólar. Em teoria, isso reduziria o déficit comercial dos Estados Unidos, tornando as exportações mais competitivas numa tentativa de estabilizar o comércio com o Japão. De qualquer forma, isso também desvalorizou a moeda nativa da Tailândia porque ela estava atrelada ao dólar americano. O acordo valorizou a moeda japonesa, encarecendo exportações e reduzindo a competitividade, levando fabricantes a buscar formas criativas de cortar custos. Com o mercado chinês em abertura, o Japão avaliou vantagens estratégicas no comércio. A Tailândia ficava entre o Mar do Sul da China e o Estreito de Malaca, rota essencial do transporte marítimo entre os oceanos Índico e Pacífico. Isso aconteceu no momento ideal, pois a Tailândia buscava desregulamentar setores e atrair mais investimentos estrangeiros. Isso foi crucial para atrair empresas japonesas a instalarem fábricas no país e treinarem trabalhadores, transformando agricultores em operários. Isso também combinou bem e incentivou a Tailândia a dar o salto da autossuficiência agrária para um modelo de exportação dos produtos que podia produzir de forma mais competitiva e importação do que precisasse com o dinheiro obtido com a venda desses produtos, levando a uma série daqueles tão aguardados benefícios domésticos. Esse processo de industrialização também impulsionou a agricultura, que passou da subsistência básica para uma produção mais mecanizada nesse período, permitindo que mais pessoas largassem suas ferramentas agrícolas e conseguissem empregos melhor remunerados nas fábricas. Agora, essa é uma história que aconteceu em dezenas de países ao redor do mundo nas últimas 4 décadas. Mas o que tornou a economia tailandesa tão interessante é o quão estranhamente resiliente ela foi diante dos desafios econômicos que estavam por vir. Isso pode ser explicado olhando para os eventos que antecederam a crise financeira asiática.
As mudanças econômicas na Tailândia causaram um boom de mercado, com o baht atrelado ao dólar a uma taxa fixa. Essa ligação tornava os investimentos estrangeiros mais atraentes, já que os investidores não temiam flutuações cambiais, desde que a moeda tailandesa seguisse atrelada ao dólar americano. Claro, também havia outros fatores que alimentaram ainda mais a situação. Investidores estrangeiros podiam cobrar taxas de juros relativamente altas em seus empréstimos, o que incentivava as instituições a tomar empréstimos em sua moeda de origem para trocá-los por baht tailandês. Além disso, os tomadores de empréstimos podiam contrair e devolver empréstimos devido à aceitação do artigo 8 do Fundo Monetário Internacional pela Tailândia em 1990. Isso abriu o sistema financeiro tailandês para a comunidade internacional. Essa estratégia de empréstimo era uma forma de obter lucro puro com as altas taxas de juros sobre a moeda atrelada da Tailândia. Isso significava que havia muito dinheiro entrando na Tailândia para financiar sua expansão, o que era ótimo. Mas chegou um momento em que o país não precisava mais de investimentos, apenas elevando os preços dos ativos. O fluxo de capital especulativo, empréstimos arriscados e o capitalismo de compadrio deixaram o sistema bancário tailandês subregulado ao oferecer créditos sem avaliar riscos. Além disso, havia conexões com o dólar americano. O sistema virou um castelo de cartas instável, com 3 grandes eventos que o fizeram desmoronar. O primeiro foi o aumento dos juros nos Estados Unidos nos anos 90 para conter a inflação. Essa decisão tornou menos lucrativo tomar empréstimos fora e concedê-los na Tailândia por meio desse câmbio do baht. O aumento das taxas de juros acabou fazendo com que o dólar se valorizasse, o que também valorizou o baht, levando a uma queda nas exportações internacionais. O segundo foi a China, que finalmente conseguiu abrir suas portas e competir globalmente, exportando o suficiente para desafiar até vizinhos distantes. O terceiro foram indústrias não lucrativas, como o setor imobiliário, sem retorno devido aos juros altos. A expansão foi impulsionada por investimentos em terrenos, imóveis, condomínios e escritórios, criando um mercado especulativo e vulnerável. Com o estouro da bolha, muitos empréstimos ficaram inadimplentes e os bancos foram devastados, o que prejudicou a imagem da Tailândia para investidores. Os mercados asiáticos, especialmente a Tailândia, agora eram vistos como navios afundando. E todo mundo queria pular fora rápido, então todos estavam retirando seu dinheiro. Isso fez com que o valor do baht tailandês caísse nos mercados de câmbio. Como a moeda era atrelada, o governo precisou elevar o preço ao vender seus dólares americanos. Seguindo a metáfora, o casco furado obrigou a Tailândia a se desfazer de tudo para evitar o naufrágio. E foi aqui que as coisas ficaram realmente ruins. Perdendo dinheiro e também a confiança internacional, a Tailândia não teve escolha a não ser aumentar as taxas de juros a curto prazo em 25%. Agora, em teoria, quando as coisas estão indo bem, isso parece uma jogada de mestre. Basicamente, se alguém vê taxas de juros de 10%, pode parecer um bom investimento. Mas, se vê taxas de juros de 20%, começa a parecer uma tentativa desesperada de conseguir dinheiro a qualquer custo. E foi exatamente o que aconteceu. Com as reservas cambiais da Tailândia drenadas, o mercado de ações colapsou, assim como outras moedas asiáticas. O baht caiu drasticamente, os fluxos de capital diminuíram, alguns até se inverteram. No final de 1997, o baht perdeu quase metade do seu valor, caindo de cerca de 26 por dólar para 53, em janeiro de 1998. Além de tudo, o desemprego triplicou de 1,5% para 4,5%, o que pode não parecer ruim do ponto de vista de uma economia avançada, onde as taxas de desemprego normalmente ficam em torno de 4%. Mas a Tailândia tem muito pouca rede de proteção social e também possui padrões de emprego muito mais baixos, o que significa que sua taxa normalmente é muito menor. Se isso acontecer, muitos chegarão ao fim da linha e enfrentarão pobreza severa. Porém, no caos dos mercados asiáticos, houve um lado positivo para a Tailândia. Isso se relacionava ao modo como gastavam dinheiro em épocas favoráveis. A maioria dos investimentos recebidos pelo país foi para a infraestrutura, estradas, portos, redes elétricas, aeroportos, moradias e tudo o mais que o país pudesse imaginar para aumentar a produtividade. Isso mostrava que, apesar dos cofres vazios, a Tailândia tinha recursos para se recuperar rapidamente, o que impulsionou a retomada no início dos anos 2000. Outro aspecto da retomada da Tailândia esteve ligado à sua moeda, que pôde flutuar e perder valor, tornando as exportações mais competitivas novamente. A decisão do país de aderir ao Fundo Monetário Internacional, ou FMI, em 1949, também se mostrou fiscalmente responsável.
Após quitar os empréstimos, eles livraram-se da dívida impressionantes 20 anos antes do previsto. E eles fizeram isso concentrando-se na economia real dentro de suas fronteiras. Tudo isso enquanto adicionavam um alto nível de prudência e disciplina geral à sua economia voltada para a exportação. Esse desenvolvimento, em particular, foi quase um mal que veio para o bem. Aprenderam cedo que depender de instituições financeiras e especulação os deixaria vulneráveis em crises semelhantes. Ao focarem nas exportações, foram uma das poucas grandes nações a evitar exposição total após a crise financeira de 2008. Ninguém escapou totalmente, mas isso ajudou a Tailândia a se recuperar mais rápido que muitos concorrentes. Como dito antes, usar o Estreito de Malaca e a fama da Tailândia na exportação de arroz foi uma dádiva. E isso ainda é subestimar a situação. Veja, o arroz é considerado um bem inelástico, o que significa que, quando o preço desse bem muda, a quantidade demandada não muda de forma tão significativa, porque ele é, mais ou menos, uma forma essencial de sustento para bilhões de pessoas. E considerando a localização da Tailândia, próxima de um grande número de países que consomem arroz como alimento básico nas refeições, o arroz se torna uma necessidade. Sempre haveria uma grande base de consumidores ansiosos para comprá-lo, o que significa que, mesmo que não seja a exportação mais lucrativa, sempre haveria demanda por ele. Essa localização é boa não só para o comércio global competitivo, também existe o ambiente que vem junto com ela. Nas praias de Koh Samui, nas paisagens exuberantes de Phuket ou nas festas de Bangkok, a Tailândia é um destaque cultural para o turismo. Isso, junto às melhorias na infraestrutura, destacou o país globalmente. Porém, ainda existem obstáculos importantes a superar para manter esse destaque. Antes da pandemia, era o 8º país mais visitado do mundo, com Bangkok como a cidade mais visitada. O turismo tornou-se uma das maiores indústrias da Tailândia, respondendo por cerca de 20% do PIB. Em 2019, a Tailândia faturou 90 bilhões de dólares americanos com o turismo doméstico e internacional. Mas a pandemia fez as receitas despencarem para 24 bilhões de dólares em 2020. Surpreendentemente, porém, mesmo com essa perda de visitantes e a recuperação gradual, a Tailândia ainda está se saindo bem. Há um grande número de viajantes que visitam a Tailândia e acabam ficando por longos períodos de tempo. O país se tornou um ponto de encontro para nômades digitais, que são atraídos pelo baixo custo de vida, boa internet e uma cultura relativamente pró-negócios. O crescimento está mais lento que nas décadas de 80 e 90, mas isso pode indicar maior estabilidade e sustentabilidade. Um rápido aumento do PIB nem sempre significa prosperidade duradoura. É fácil supor que isso vire uma situação já conhecida. Trabalhadores estrangeiros e compradores chegam em massa para grandes aquisições, enquanto os locais perdem poder de compra para favorecer a participação estrangeira. Porém, a Tailândia lida bem com isso. O país é muito acolhedor e receptivo com trabalhadores estrangeiros e até mesmo com estrangeiros que querem abrir seus próprios negócios no país ou comprar uma casa. Há fortes restrições à propriedade de imóveis que não sejam residência principal, o que cria incentivo suficiente para a participação estrangeira sem comprometer setores importantes da riqueza nacional. Nômades aproveitam o mercado em expansão, mas os tailandeses ficam com a maior parte. Teoricamente, todos se beneficiam, o que pode ser uma grande vitória para a Tailândia. Essas pessoas trazem dinheiro para a economia local e compartilham conhecimento técnico no fenômeno da fuga de cérebros reversa. São muitos pontos positivos. A Tailândia pode ser a economia para ficar de olho na região, já que a China está enfrentando atualmente os mesmos problemas com os quais o país já lidou há 3 décadas. Mas tem uma coisa, a Tailândia realmente tem um certo problema com golpes de Estado. São muitos, sendo o mais recente em 2014, e já foram 19 desde 1932. Isso arruinaria a maioria das economias, pois turistas evitariam viajar e empresas teriam medo de operar devido à paranoia constante. E os investidores ficariam preocupados com o próximo governo tomando o poder só para confiscar seus bens. Mas, e esse é um grande mas, na Tailândia isso realmente não aconteceu, porque existe uma cultura de golpes de elite. Na verdade, o país está tão acostumado com golpes a essa altura que isso já virou rotina. A maioria das indústrias entende que um novo governo não pode bagunçar demais ao assumir o poder. Pode parecer estranho para quem vê de fora, mas é assim que tudo funciona.
O intervencionismo na Tailândia foi fortalecido pelo status especial do rei e da família real, sempre protegidos pelo exército. Defender a monarquia, considerada o auge da vida sagrada e secular na Tailândia, é o principal requisito da segurança nacional. Assim, todos os golpes militares na Tailândia, nesse período, precisaram de aprovação pública, protegendo a monarquia, principalmente ao desfazer oligarquias e grandes fortunas. A reconfiguração do poder econômico é quase inevitavelmente uma consequência pós-golpe, remontando a 1932. Os golpes provavelmente continuarão a ocorrer. No fundo, é uma disputa feudal isolada pela aprovação da família. Foram considerados sagrados e intocáveis por gerações, permitindo que estrangeiros e a maioria dos cidadãos seguissem sua rotina e mantivessem o status quo. Por isso e outros motivos, a Tailândia é um paradoxo econômico com lições para o mundo. A gestão da migração de profissionais qualificados em uma população ainda pobre envergonha países mais desenvolvidos. Se esse método pode ser aplicado em outros países, ainda é debatido. Para a economia tailandesa, por hora, tudo parece bem, até o próximo golpe. Agora é hora de colocar a Tailândia no placar do Economics Explained. Começando pelo tamanho, o país tem PIB de mais de $500 bilhão, sendo a quarta maior economia asiática, atrás de Indonésia, Japão e China. Isso já a torna uma grande economia global. Nota: 7 de 10. Esse PIB está distribuído por uma população de 71 milhões de pessoas, o que significa que, apesar dos números nominais fortes, o país tem um PIB per capita de apenas $6.910, ou aproximadamente metade da média global. Isso melhora por tudo que discutimos aqui. Porém, a Tailândia ainda está no início do desenvolvimento. Com nota 3 de 10, estabilidade e confiança seguem baixas. Embora seja o lar dos golpes políticos mais civilizados do mundo, eles ainda têm impacto nas funções econômicas regulares. Some a isso problemas contínuos com corrupção e uma dependência de alguns setores específicos, e o país não pode receber mais do que 5 de 10. O crescimento tem sido muito forte. Apesar de não ter sido tão rápida quanto a industrialização dos anos 80, o país quase dobrou sua produção econômica na última década. Apesar da queda no turismo pela pandemia, o setor se recupera rápido e deve impactar a produção no próximo ano. Por hora, recebe 9 de 10. A indústria é forte e bastante diversificada. O país ainda é uma grande potência agrícola, mas também exporta uma variedade de produtos relativamente avançados. Porém, com poucas empresas globais próprias e grande dependência do turismo, só recebe 6 de 10.